Bom dia, Bianca. Bom, ontem esse projeto foi aprovado e o secretário estadual de Fazenda, Gustavo Barbosa, já tinha nos antecipado aqui no programa a importância dele para que a União, né, seguisse com esse processo, com os trâmites burocráticos, para que o Rio tenha acesso ao empréstimo, né? Como que o senhor viu toda essa discussão e a aprovação do projeto, professor? Olha, Bianca, ontem eu acho que foram duas muito boas entrevistas, primeiro do secretário, lembrando que é complexo, não é a primeira vez que se faz no Brasil esse tipo de programa. Então há uma relação entre o Tesouro Nacional, o Ministério da Fazenda, o Governo do Estado, há uma relação e a própria Assembleia Legislativa, que ainda precisava aprovar algumas medidas, isso tudo é que infelizmente fez demorar um pouco mais. O secretário, inclusive, explicou claramente, não é, qual é a garantia que existe para que essa operação, usando, não é, as ações da SEDAI, ela tenha sucesso. E ele deixou claro que quem dá o aval à instituição financeira que vai participar do leilão e que ganhando vai poder fazer esse empréstimo é o próprio Tesouro Nacional, o que dá uma excelente possibilidade de sucesso. Eu acho que não há risco nenhum de não haver propostas, como vai haver alguma disputa. Havia uma informação aí que um número grande de bancos em consórcio estavam buscando isso. Acho que o Estado, inclusive, pode ter uma boa taxa. E que, na verdade, você tem uma contra-garantia, que é exatamente a ação da SEDAI, que é do governo do Estado, dada ao Tesouro Nacional. Então, do ponto de vista da operação, é pena que isso está demorando, é pena que só ontem, não é, levaram para a Assembleia, não é de novo a coisa, é uma pena essa demora. Mas, de qualquer forma, eu acho que agora, de fato, dentro de 8 dias, publicado o edital, em 8 dias, depois tem alguma tramitação um pouco aí. Hoje eu já vi alguma notícia aí nos jornais, no Globo, né, de que talvez só final de outubro, começo de novembro, o Estado tem esse recurso. Agora, o que eu achei muito importante, Bianca, ontem, foi a entrevista do presidente da Assembleia, o presidente em exercício, o deputado André Siciliano, do PT. Ele deu uma entrevista muito boa, Bianca, porque ele deixou muito claro, eu até chamei assim, é a verdade absoluta, quer dizer, é um deputado estadual, está hoje nessa função, é do PT, mas ele foi muito claro, quer dizer, ele disse assim, olha, o que ocorre no Rio de Janeiro é que, de fato, não é, ao longo desses últimos anos, nós tivemos, não é, um crescimento da folha de salários de ativos e inativos, não é? E ele disse até, a folha foi embora, não é? Aumentou 3 vezes em 10 anos, como ele frisou, e frisou repetidamente. Não é? Por outro lado, veio a tempestade perfeita, não é? A receita caiu, não é, devido a uma série de fatores. A tempestade perfeita, a gente até já mencionou isso, realmente ela ocorreu. O Rio investiu muito recursos do pré-sal, do petróleo, tentando reduzir as despesas que o Estado tinha, que o governo do Estado tinha, não é, anualmente com os aposentados, dando garantias futuras. Então o Rio gastou por conta para poder gastar mais no curto prazo e, infelizmente, a gente não está culpando os servidores, mas isso é uma verdade. Aumentar 3 vezes em 10 anos é muita coisa, não é? Por outro lado, você teve, então, a queda do preço do petróleo, isso derrubou fortemente 1/3 da receita do Estado, do PIB do Estado é o petróleo. Você teve a Lava Jato, que criou, é claro que as empresas estavam fazendo corrupção, estavam corrompendo agentes públicos, mas de fato você destruiu a área de estaleiros, a construção civil, então isso teve um problema, não é? Você teve a crise econômica, não é? A crise do país inteiro. Então, de fato, o deputado, para mim, ele disse uma grande verdade, quer dizer, gastamos por conta. Eu me lembrei da história Bianca, da cigarra e da formiga, né? Lembra dessa fábula que a gente conta para as crianças para elas aprenderem a não fazer besteira, né? O que faz a formiga? A formiga trabalha, não fica gastando por conta e no final, quando vem o momento ruim, a formiga está lá com a comidinha dela, tá tudo isso. A cigarra não, a cigarra sai quando vem o sol, fica grande, gasta por conta e aí morre, não é? E é o que no fundo aconteceu com o Estado do Rio de Janeiro, Bianca. O senhor já vinha falando isso em comentários anteriores realmente, né, professor? Agora a gente fica se perguntando por que tanta demora, né? E há informações de que o Ministério da Fazenda, a União, tem exigido demais, mais do que deveria até. Por que isso, professor? Olha, Bianca, eu não vou dizer que tem exigido demais. Quer dizer, na verdade, veja, eu acho que isso tem que ser dito muito claramente aos nossos ouvintes, para nós todos, não é, cariocas e fluminenses, não é? O país inteiro está pagando pelos nossos erros.
Não é? Ou seja, nós somos a cigarra, não é? Os outros, não todos, mas alguns são. O Piauí é um estado que está muito bem, aliás, é administrado, pelo governador do PT. Nós não temos nenhuma discriminação em relação a esse tipo de coisa, é falar a verdade. O estado do Piauí é um estado muito bem administrado, o Ceará é bem administrado. Por que o Rio foi tão mal administrado durante os últimos anos? Por que no fundo, se comprou, entre aspas, não estou usando uma palavra com muito cuidado, mas se comprou os funcionários ficarem satisfeitos com aumentos grandes para um governo que estava, por outro lado, né, a gente verifica aí, as coisas ainda têm que ser definidas pela justiça, mas já apenas aí de 40 e tantos anos para o ex-governador. Então, acho que esse é um ponto importante, ou seja, a demora, o cuidado que a União tem, e aliás, ontem o deputado Siciliano também falou, uma das coisas que estavam sendo votadas hoje na Assembleia era a mudança do indexador de uma dívida antiga, ou seja, nós já houve outras renegociações de dívida do Estado do Rio de Janeiro, não é? E tanto que haver a mudança do indexador do tal do IGP, que é um índice geral de preços que tem variado mais do que o IPCA, isso também vai dar um ganhozinho aí de 2 bilhões aí, o deputado colocou. Então, acho que o ponto básico é dizer o seguinte, não é? De fato, o país inteiro está pagando pelos erros cometidos no Rio de Janeiro. Então, a União tem que ter algum tipo de cuidado. O Tesouro Nacional não pode depois ser responsabilidade. E como o secretário Barbosa colocou, a primeira vez que faz uma operação desse tipo. Veja, nós vamos ficar 6 anos, porque são 3 mais 3, e seguramente nós vamos ter que ficar os 6 anos, sem amortizar a dívida e pagar juros. Depois nós vamos ter um prazo longo para pagar essa dívida, que vai, obviamente, acumular nesse período. Inclusive, a gente ouviu aqui deputados de oposição que se preocupam basicamente com isso, né? O deputado Luiz Paulo, por exemplo, disse que criticava a estratégia de o governo usar a União como avalista. O Marcelo Freixo, do PSOL, questionou o esforço do governo em tentar resolver a crise contraindo mais empréstimos. É uma preocupação, na verdade, com um futuro aí a longo prazo, né? Médio e longo prazo. A preocupação é correta no sentido de que os outros governadores e os nossos filhos e netos vão, infelizmente, pagar essa conta. Agora, o ponto é o seguinte, qual é a alternativa? Eu acho que a pergunta tem que ser feita, respeito muito o deputado Marcelo Freixo, respeito muito o deputado Luiz Paulo, não é? Mas qual é a alternativa? Porque cortar vai ter que ser. Esse programa exige cortes a programas de PDV, de aposentadoria mais rápida aí para servidores de empresas que já estão fechadas há muito tempo. Ou seja, a dificuldade é muito grande, porque de fato, Bianca, e a gente já falou isso várias vezes, vários estados têm problemas. O estado do Rio de Janeiro tem um problema muito, mas muito, muito maior do que todos os outros. Essa é a realidade. Eu respeito a posição, mas qual é a alternativa? Cortar mais? Vai ter que cortar, independente. Aumentar a arrecadação, é claro que existe espaço, mas isso também está previsto no programa. Eu não tenho nenhuma certeza, e sou um pouco cético, da capacidade de a gente cumprir totalmente o programa, mas num momento onde a nossa segurança foi para o espaço, e com isso você atrapalha a saúde e atrapalha a educação. Nós já fizemos várias vezes aí na CBN, pessoas na fila da UPA sendo assaltadas por bandidos. Então acho que a gente tem que ter agora pelo menos um respiro, tem que ter um tempo para tentar reorganizar, teremos eleições no ano que vem, e aí eu acho que a gente tem que pensar muito bem em votar naqueles que vão dizer a verdade, não ficar enganando e dizer, não, a gente vai conseguir resolver tudo, vamos dar aumento para todo mundo. Essa é a nossa dura realidade, infelizmente. Ok, professor, a gente vai continuar se falando e certamente sobre esse assunto, né? Porque, infelizmente, Bianca, a gente tem falado muito sobre isso, mas é a nossa maior realidade. Veja o que aconteceu na semana passada, né? Nós estávamos falando de uma coisa boa, que era aí programas de investir em indústria e recuperar emprego, e a Rocinha estava conflagrada e outras comunidades, infelizmente, também estão conflagradas. Professor Luiz Roberto Cunha, um excelente dia ao senhor e até semana que vem. Obrigado, Bianca. Até semana que vem. Um abraço para os nossos ouvintes e um bom fim de semana para todos. Deputado do Programa Nacional, mas nós estamos no Rio de Janeiro, o senhor é deputado pelo Rio de Janeiro, não podemos deixar de falar dessa crise que existe no Rio, né? O que fazer com o Rio? O Rio de Janeiro tem solução. A primeira delas, prendam todos, o resto se resolve.
Deputado, muito obrigado. Muito obrigado a você. Deputado do Programa Nacional, mas nós estamos no Rio de Janeiro, o senhor é deputado pelo Rio de Janeiro, não podemos deixar de falar dessa crise que existe no Rio, né? O que fazer com o Rio? O Rio de Janeiro tem solução. A primeira delas, prendam todos, o resto se resolve. Deputado, muito obrigado. Muito obrigado a você.